gravação e vou Pronto, dar, ok, já está funcionando. e vou Não, mas dar acho que a um, gente pode seguir, professor, para não perder o tempo, a gente pode seguir. não, eu vou dar uma recordação rápida aqui do que a gente Tá, colocou, tá certo? tá ok. Ah, só passando para não perder. Então, essa é a aula, né? Segunda aula, né? Então, mostrei aqui para vocês o que vocês fizeram na tarefa, e aí fica gravado os meus elogios pela forma como vocês realmente vêm desempenhando no curso, né? E o que vocês fizeram lá na tarefa e está no vídeo também que eu coloquei lá no Moodle para vocês. De forma que aqui eu posso passar rapidamente, né? Então, vocês fizeram a seleção desses estudos de ensaio clínico e coorte que estavam no Annals of Internal Medicine. Chamei a atenção da importância de vocês olharem o abstract, porque vocês querem olhar o objetivo, ver se o objetivo tem relação com a sua questão clínica, e é importante também ir até o artigo. Então, a importância dos periódicos da CAPES, né? Então, nós mostramos aqui como é que você acessa, você sendo aluno da universidade ou sendo professor da universidade, como é que você acessa. Então, aqui nós estamos no estudo de coorte e chamando o que é que caracteriza o estudo do coorte? A direção da investigação, da exposição para o evento. Se o pesquisador está num ponto anterior à presença desses eventos, não existe ainda, ele vai ter essa oportunidade no acompanhamento desse estudo de identificar eventos. Esse estudo de coorte é um estudo de coorte prospectivo. Ele pode estar nessa situação aqui, de que ele começa a coletar os dados de exposição. Exemplo, ele pode estar num local em que já existem prontuários médicos. Esses prontuários médicos, ele separa os prontuários em indivíduos, por exemplo, que não tem doença glomerular, por exemplo, certo? Só para pegar aqui, tem 2 nefrologistas aqui. Então, você pode olhar tipos de doença glomerular, certo? Mesanjo capilar e esclerose glomerular focal. Então, ele tem esses prontuários. Tem 500 prontuários de um tipo, 200 do outro tipo de doença glomerular, mas ele agora vai pegar, pode estar trabalhando com um trabalho de iniciação científica, por exemplo, e essa equipe agora, que tem o estudante, tem o orientador também, vai olhar o prontuário para olhar, desde que esses pacientes foram diagnosticados com doença glomerular de diferentes tipos, vai olhar, por exemplo, quem desenvolveu doença renal terminal, que é o evento. Quer dizer, isso já está, esses dados já estão no prontuário. Então, é um estudo de coorte, sim, porque você começa a sua direção da exposição para o evento. Você separou os prontuários. E os eventos você olhou no prontuário. Então, é um estudo de coorte prospectivo. Caracteriza o estudo de coorte, direção da investigação. Aí vem o seguinte: e o ensaio clínico randomizado? Tem a mesma direção da investigação, concorda? Você tem uma exposição, que é uma intervenção, mas é uma exposição. Se você tem indivíduos que você está comparando, indivíduos tratados com determinado medicamento e comparado com o grupo não tratado com aquele medicamento ou com placebo, é a característica de exposição. E você acompanha esses indivíduos na direção dos eventos. Por exemplo, doença cardiovascular ou mortalidade. Mas, se essa característica é igual nos dois, o que é que diferencia um estudo de coorte prospectivo de um ensaio clínico randomizado? Ok? Então, a direção da investigação, a forma como você está desenhando nesse ponto aí de direção de investigação é similar um ensaio clínico randomizado e um estudo de coorte prospectivo. E caracteriza isso aqui, quer dizer, você tem, que não é exatamente jogar uma moeda para cima, né? Um ensaio clínico que é feito, inclusive que você quer manter os indivíduos sem realmente ter estar seguindo como é que está sendo feito esse processo de randomização, ela é oculta. Isso é feito normalmente através de computador, o indivíduo recebe através do telefone dizendo, olha, esse paciente entra no grupo tal. Isso é um sorteio. É tipo sorteio. Então, o que vai diferenciar o ensaio clínico
randomizado de um estudo de coorte prospectivo é a maneira como os indivíduos têm as suas características de exposição e não exposição. A exposição e não exposição no estudo de coorte é coisa natural. Você escolhe indivíduos e, por ser exposto ou não exposto, ou você escolhe indivíduos e você vê como eles se classificam em termos da exposição. Mas você não aloca indivíduos através desse processo de randomização. Muito bem. E aí, vamos ver esse ponto aqui da causalidade. Porque quando nós estudamos um medicamento, se tem relação com um evento, tipo doença cardiovascular, e com a mortalidade, nós estamos no contexto de relação causal. Esse medicamento, ele causa benefício? Não é? Às vezes pode causar malefício. Você pode ter efeitos adversos do medicamento. Então, é o contexto de uma associação que você pergunta, essa associação, ela está dentro do contexto de causalidade, quer dizer, né, é um fator que causa o evento? Muito bem. Então, vamos imaginar o seguinte, aqui, né? Você tem uma situação de um paciente chamado CLI, né? Aí esse paciente, que no caso ali parece uma paciente, ela recebe um medicamento no dia 5 de março de 2001. Viva após um ano. Como eu vou assegurar que ocorreu uma relação causal entre o uso do medicamento e a sobrevida de CLI? Eu tenho como? Alguém quer falar isso aí para mim? Alguém tem alguma sugestão do que eu poderia fazer, ou até imaginar, né? Ou até entrar no terreno de imaginação? Alguém quer falar? Tem um aluno, Tiago, aqui, que fez um comentário. Diga. Quer falar, Tiago? Oi, professor, tudo bom? Oi, Tiago, diga aí. Seguindo bem o que você estava explicando da diferença de coorte e ensaio clínico, eu fiquei recentemente em dúvida, porque eu ouvi falar de um estudo que era uma coorte prospectiva intervencionista. Eles pegaram pacientes que eles já tinham exposição a algum fator de risco, só que aí eles intervinham dentre os pacientes que tinham fator de risco e colocavam uma medida protetiva qualquer. E aí randomizavam entre eles, por exemplo, sei lá, própolis para evitar desfecho cardíaco. Uma coisa bem, assim, tentando ver algum efeito protetivo, mas que eles colocaram, intervencionista. Eles randomizaram em 2 grupos. E aí colocaram essa exposição a mais, colocaram, né, avaliaram o efeito dessa tentativa de prevenção e foram seguindo. Eu fiquei em dúvida se conceitualmente isso é uma coorte ou um ensaio clínico, porque você teve randomização, foi o pesquisador que colocou o evento, né? Não foi um evento aleatório, ele só dividiu. Colocou a exposição. A exposição, perdão. Colocou a exposição. Certo. Mas a justificativa conceitual que me foi dada. O que você está colocando é um ensaio clínico, tá certo? Um ensaio clínico. O indivíduo pode colocar o termo coorte, porque repara, o ensaio clínico não deixa de ser uma coorte, certo? Concorda? É como se tivesse a coorte, mas você não chama de coorte. Né? Para você diferenciar, fazer a diferença de uma coorte, no estudo observacional de coorte e ensaio clínico. Se você tem intervenção, você tem um ensaio clínico, certo? Entendi. E se você randomizou, você tem o ensaio clínico randomizado. Ok? Entendi. Então, o correto aí é você tem um ensaio clínico. Você pode dizer assim, você pode ter indivíduos de uma coorte, talvez esse estudo seja isso, um estudo de uma coorte, e que você, em determinado momento, pegou indivíduos desse grupo de indivíduos e você randomizou para uma intervenção que não era o objetivo inicial do estudo, entendeu? Eu acho que foi mais ou menos isso mesmo, professor. Provavelmente isso. Às vezes você tem, vamos ver isso durante o curso também, às vezes você tem um estudo de coorte e você faz um estudo de caso-controle dentro dessa coorte, entendeu? Então você tem, né? Às vezes você tem um estudo de coorte e você analisa uma questão, você tem um ensaio clínico e você analisa uma questão como estudo de coorte, porque você está analisando uma questão que não é intervenção. Você está analisando a diferença de características desses indivíduos em relação ao evento. Entendeu? Então,
você pegou os dados de um site, tem vários estudos. A gente pode fazer uma pesquisa e talvez mostrar alguns estudos assim. Você tem um ensaio clínico, e se você quer responder uma questão dentro desse grupo de indivíduos que entraram nesse ensaio clínico, mas que essa questão é relacionada com uma exposição que não foi intervenção, aí você está analisando como um estudo de coorte. Está claro, Tiago? Claríssimo, professor. Obrigado. Tá bom. A gente pode trabalhar mais em cima disso, viu? Todos aí, Tiago e todos, né? Marcelo, você quer comentar essa questão aqui, Marcelo? Eu ia comentar porque exposição ao medicamento pode ser uma exposição numa coorte, né? Então, quando você tem tratamento, o jeito que você faz análise estatística, você pode lançar a mão, né, de análises que, no final das contas, a tentativa pode ser até simular o balanceamento que você espera de um ensaio clínico, né? Então, no fim das contas, vai ser uma coorte, porém, os recursos estatísticos que foram usados para análise se assemelham a um ensaio clínico, mas, na verdade, não houve uma intervenção, né? O estudo não foi desenhado para ter grupos, né, que recebem uma medicação ou tem um grupo controle, né, logo no início e foi feita uma alocação aleatória ou não, né, desses grupos. Na verdade, são estudados os dados do mundo real e, na análise, o investigador ele tentou trazer, né, o balanceamento, né, desses grupos de intervenção e não intervenção, um grupo controle que ele fez ali, mas com recursos estatísticos, né? Então, continua sendo uma coorte, né? Que está analisado dados do mundo real, tá? Não dados de uma intervenção onde houve um alocamento no desenho do estudo, né? Importante isso também. Isso. Aí seria uma outra situação. O que o Tiago colocou tinha uma intervenção. Então, o que o Tiago colocou... Isso. Pelo que o Tiago colocou, logo no início teve uma intervenção e os grupos foram alocados, né, de uma forma randomizada, né? Então, aí está bem caracterizado. Depois, isso que o Marcelo está colocando, a gente vai, nessa aula ainda, colocar. Porque pode ser uma forma de você reduzir efeito de confusão. Quando você faz, por exemplo, escola de propensão, por exemplo. A gente vai mencionar isso aqui, isso cairia dentro do que ele está falando. Bom, como é que a gente vai saber? Essa é uma da limitação da epidemiologia. Você não pode, na epidemiologia, avaliar ao mesmo tempo se o indivíduo é tratado e não tratado. Não avalia ao mesmo tempo. Então, porque se você avaliar no mesmo momento, você teria as mesmas condições. Isso não existe, é irreal. Então, alguma coisa a gente tem que buscar. Você teria... aqui, essa máquina, talvez aqui, né? Alguém conhece essa máquina aqui? Time Machine? Alguém já assistiu esse filme? Não dá bom ser, professor. Hein? Mas eu estou bem. Acho que esse pessoal mais novo não conhece esse filme aqui, não. De Volta para o Futuro. E essa... Você conhece, Carlos? Esse carrinho aqui? Conheço bem, professor. Você conhece? Um grande... Então, se a gente pegar esse carro, a gente pode voltar para aquela data ali, tá certo? A gente volta para aquela data. Se a gente pudesse fazer acontecer isso aqui, você poderia ver o que aconteceu com essa paciente CLI. Se foi usada essa máquina do tempo em 5 de março de 2001, a situação em março de 2001 seria a mesma. Que foi, né, aqui nessa situação aqui inicial que eu coloquei. E aí a paciente CLI está viva após o ano. Usando essa máquina do tempo, você chega à conclusão que não existe efeito causal. Embora a paciente tomou o medicamento e ela estava viva, se ela não recebesse o medicamento, ela continuaria viva. Então, do ponto de vista ali dessa paciente, não existe efeito causal.
Isso você não pode fazer no estudo epidemiológico. Se essa paciente bio agora não receber, é outro paciente, não recebeu o medicamento, em 5 de março ele falece. Vamos pegar a máquina do tempo, em 5 de março ele recebe o medicamento. E ele falece. Conclusão. Tanto fez com e sem o medicamento, ocorreu o mesmo evento. Não houve efeito causal. Ó, isso nós estamos falando de uma situação que é chamada do contrafactual, né? Do contrafactual. O que ocorreria se a exposição fosse o inverso da exposição que ocorreu? Se ele for exposto, ele passaria a ser não exposto. Se ele fosse não exposto, ele passaria a ser exposto. Então, nós temos aqui, não comecei esses 4 aqui, mas falamos do CLI e do BIO. Você está vendo que o EP é diferente, porque no EP, com o tratamento, ele morreu, sem o tratamento, ele estava vivo, então houve uma associação causal, e no TES aqui, não usou, não morreu, e a morte com uso. Então, a pergunta é a seguinte, imagine um estudo observacional. O que ocorreria mais provavelmente se 100% dos pacientes tratados com novo medicamento tivessem características similares à CLI? Né? Você ia achar que o medicamento é um medicamento benéfico. O que pode acontecer na prática, porque se você tem um estudo de coorte, estudo observacional, e você tem indivíduos tratados e não tratados, o que é que determinou o indivíduo ser tratado? O que determinou o indivíduo ser não tratado? Então, se o CLI for indivíduos que recebem o tratamento, porque o médico dá o medicamento para a CLI, porque ele acha que CLI é uma paciente que não vai ter muitos efeitos colaterais desse medicamento, está bem indicado por ela, mas ela, a princípio, já é uma paciente de melhor prognóstico, sem o medicamento. Né? E no caso de bio, se os indivíduos do grupo tratados forem indivíduos, o de grupo não tratado for semelhante ao indivíduo do grupo de bio, e são pacientes, a princípio, mais graves, que com o seu medicamento, o risco dele vir a falecer é maior, você vai chegar no final a achar que o medicamento foi um medicamento realmente benéfico para isso, no estudo observacional. Não é? Muito bem. Então, essa dificuldade poderia ser reduzida no ensaio clínico, né? Nós já falamos que seria um desafio dos estudos epidemiológicos para testar efeito causal. Você não pode olhar as coisas no mesmo ponto do tempo. Mas no ensaio clínico randomizado, você tem todos aqueles indivíduos semelhantes a cada um daqueles que nós colocamos ali. Quando você randomiza, a probabilidade de alocação para qualquer dos 2 grupos independe do evento contrafatual. Né? Então, se você tem a paciente EP, pode ser alocada para qualquer um dos grupos, porque a probabilidade dela estar no grupo placebo ou dela ir para o grupo tratamento é 50%. Né? Então, não importa se o contrafatual dela tomou medicamento e ela continua viva, se tomou medicamento ela vem a falecer, não importa, porque a randomização garante de que a probabilidade é a mesma. Eu já estou colocando um ensaio clínico randomizado grande aqui, de quase 3 mil indivíduos num grupo e no outro, né? Aproximadamente. E com qualquer outro paciente com características semelhantes à EP, né? A paciente CLI, ou semelhante a CLI, semelhante a bio e TES, teria a mesma probabilidade para um grupo e para o outro. Okay? Então, isso faz o ensaio clínico, você não tem a máquina do tempo, não tem essa possibilidade de volta ao passado, mas o contrafactual vai para qualquer, independente do contrafactual do indivíduo, ele vai para qualquer grupo no ensaio clínico, desde que esse ensaio clínico seja grande, obviamente. Então, cadê o slide seguinte? Limitações do ensaio clínico randomizado. Estamos colocando o ensaio clínico. Alô?
Mas tudo é bom assim no ensaio clínico randomizado, não existem limitações no ensaio Oi, clínico perdão, randomizado? só queria fazer um comentário daquele slide anterior, Claro. que, na verdade, assim, eu acho que o resumo do que você abordou bem aí, na verdade, é uma da característica importante da causalidade, que é a permutabilidade, né? Então, assim, quando você aloca aleatoriamente os pacientes, né, para um grupo teste ou um grupo placebo, se você tiver um número razoável de pacientes, você vai poder afirmar, né, com alguma segurança que o que aconteceria no grupo placebo, se eles tivessem tomado a medicação, né, seria é, provavelmente igual, né, ao que aconteceu, né, se houvesse o inverso, né? Se os pacientes mudassem de grupo, provavelmente o desfecho seria igual, né? Porque foram dadas chances iguais, né, aos pacientes a estarem em um dos grupos, né? E você observa bem isso quando você, numa tabela de um ensaio clínico, principalmente os grandes, quando você observa a tabela de características, né, que é muito semelhante, né? Geralmente as características são distribuídas aleatoriamente e no final eles representam, né, a população de onde veio aquela amostra, né? Então é isso, é a permutabilidade. Então provavelmente o que aconteceria no grupo placebo se tivesse tomado a medicação é o que você viu no resultado do ensaio clínico, né? Eu queria comentar isso daí. Muito bem. Foi bom, foi ótima a sua intervenção. Então, vou seguir aqui. Então, e limitações no ensaio clínico randomizado? Marcelo, poderia deixar até você comentar um pouco aqui sobre isso também, limitações, é, tudo é ponto positivo no estado no ensaio clínico randomizado. Eu posso avaliar qualquer coisa no ensaio clínico randomizado. Alguém quer comentar? Não, tem limitação principalmente de custo, né? Geralmente, para você fazer uma logística de um ensaio clínico requer custo, requer uma logística grande. Então, geralmente, o tempo, né, vai ser um limite. Então, você não pode, dificilmente você vai avaliar desfechos que necessitam de um tempo grande de, de se desenvolverem, né? É uma limitação. Custo também, como eu falei, é um problema disso daí. Eu acredito também que dependendo da forma, sempre vai ter critério de exclusão e inclusão nos estudos, então validade externa é uma coisa que tem que ficar atento para nesses estudos. Acho que são as grandes limitações, né? E, obviamente, o N, né? O número da sua amostra, não só em ensaio clínico, mas em qualquer estudo, pode ser uma limitação em termos de poder, né? Para você detectar diferenças. Acho que são os maiores. Muito bem. Quer dizer, alguns conceitos que o Marcelo está colocando, a gente vai ver um pouco mais para lá, mas quando eu colocar alguma coisa aqui, alguma coisa é chamada a atenção, é interessante comentar. É um problema. Às vezes eu digo, olha, fazer um ensaio clínico randomizado, o que é ter poder? Que não tem poder estatístico, você cria um problema. E às vezes eu digo até que não é ético. Na minha avaliação, por exemplo, se eu avalio um trabalho que está avaliando uma questão clínica que é importante, eu vejo que esse estudo ele é muito pequeno para testar isso, ele pode criar, em vez de ajudar no conhecimento, ele pode realmente criar problemas no conhecimento, porque ele chega à conclusão que não existe benefício, né? Mas você olha que existe uma diferença, mas ele não mostra, e às vezes o autor ele usa aquilo, a falta de significância estatística, que a gente vai comentar sobre isso também, quer dizer, as limitações disso aí, de significância estatística, ele usa aquilo como argumento de que não existe diferença entre os grupos. Quando você vê que o estudo não tem o poder
de existindo diferença, ele demonstrar essa diferença. Isso é chamado poder estatístico do estudo. Um outro ponto, vamos ver aqui no slide, é que o tipo de questão que você quer avaliar. Por exemplo, aqui, está na pesquisa que vocês fizeram, né, do Annals of Internal Medicine, em buscar estudo de coorte prospectivo. Então, esse é um dos estudos que aparece lá. E você tem esse estudo aqui, e que você olha que tá o título, não é? Tomar café e mortalidade foram em 10 países europeus. Foi um grande estudo de coorte. Esse estudo está aqui o objetivo, avaliar se o consumo de café está associado com mortalidade por qualquer causa e mortalidade por causa específica, né? Eu completei aqui esse objetivo, que eu posso imaginar aqui de que ele está avaliando indivíduos da população geral, né? Então, na população geral, nós temos alguns de nós aqui que bebemos café com frequência, alguns não bebem café, e a pergunta seria essa, o objetivo: investigar se na população geral o consumo de café está associado com mortalidade por qualquer causa ou por causa específica. Você acha que esse estudo, que esse objetivo seria facilmente avaliado no ensaio clínico? A resposta é não, né? Você acha que você pode fazer até um pequeno ensaio, um ensaio clínico curto, né? Mas que conclusão você chegar de causar de morte por qualquer causa? Você tem que ter, essa exposição tem que ser longa. Então, não é um ensaio clínico. Esse estudo, ele avaliou indivíduos, levantou inquérito alimentar, viu o que é que ele se alimentava, via indivíduos que ingeriam café com frequência, e isso foi feito no estudo de coorte. Nós podemos depois pegar esse estudo de novo, até para a gente avaliar esse estudo, porque a gente vai se perguntar aqui sobre variáveis confundidoras que pode estar... Bom, eu devo dizer que esse estudo mostrou benefício, né, do café, né? Mostrou benefício do café. Mas a gente vai se perguntar de variáveis confundidoras, vai conversar sobre vieses, né? Provavelmente viés de informação, mudanças do hábito durante o curso do estudo, né? O indivíduo pode, no momento que você levantou, ele tinha uma determinada exposição em relação ao beber café, que depois é modificado ao longo do tempo, né? Então, algumas coisas vão estar realmente se colocadas aqui, né? Bom, tudo bem, ainda você fica com a pulga atrás da orelha. Eu até acho bom que eu bebo café, que realmente ele esteja relacionado com melhor sobrevida, mas tenho minhas dúvidas. E não tem outros fatores que possam estar relacionados com isso aí, né? Se os indivíduos que bebem café, eles já têm uma melhor saúde, por exemplo, por qualquer razão, muita gente pode não beber café, talvez porque até apresente sintomas gástricos importantes e não deixe de tomar, algumas coisas, né, que a gente pode realmente avaliar. E, obviamente, que a indústria do café é muito forte, né? O mundo inteiro é muito forte, então não custa parecer que café está relacionado com redução de depressão, por exemplo, né? Tem trabalhos mostrando isso e tudo mais. Bom, eu até fico torcendo para que realmente seja benéfico o café, mas a gente tem que avaliar criticamente. Não pode ser no ensaio clínico. Aqui está uma tarefa, não me lembro aqui, foi o quê? Gabriel? Se foi Gabriel, ele se manifeste, da acupuntura. Ele fez com detalhes, vários, na verdade eu estou pegando uma assim, mas eu poderia pegar outras também. Ele fez com detalhes essa pesquisa dele. Eu fiz algumas perguntas para ele. Você está aí, Gabriel? É Gabriel, isso aqui? Olhou esse trabalho, né? Ele, inclusive, olhou o artigo. Muito bom. Ele fez uma pesquisa detalhada de todos aqueles passos que eu solicitei e o artigo é esse aqui. O artigo avaliou no ensaio clínico a acupuntura comparada com a Operação Chan. A Operação Chan é uma operação simulada, né? Ele não estava com as agulhas, colocando as agulhas lá, mas na verdade não estava fazendo toda a técnica de acupuntura sectal. Esse estudo avaliou 100 indivíduos, está vendo aqui? Então você já está vendo que um estudo pequeno e que mostrou
disse no final, conclusão, não houve benefício. Então, vamos aqui ver um pouco das nossas reações. Está aqui colocado aqui maior, um estudo pequeno, você vai ver que esse estudo começa com 600 indivíduos, os critérios de exclusão, sei que tal, chega em 100 indivíduos. E chega que a acupuntura não é melhor do que não usar a acupuntura para reduzir dor em pacientes com fibromialgia, certo? Bom, não sei se alguém aí tem experiência com acupuntura, eu não tenho. Mas, se você olhar a literatura e tal, e a literatura leiga e científica, a acupuntura é usado para... Tem especialistas e pesquisadores que recomendam. Esse estudo pequeno, publicado no Annals of Internal Medicine, e sugere que a acupuntura não é melhor do que não ter acupuntura para alívio da dor e fibromialgia. Imagino que dor de fibromialgia é um negócio horrível. E você buscar realmente o que possa melhorar é uma questão importante, médica importante, né? Muito bem. Então, esse estudo está falando contra. Mas, bom, vamos ver, é um ensaio clínico. Você não pode dizer, o nome é ensaio clínico, que seja algo assim que perfeito, está mostrando aqui que a acupuntura não resolve, tal. Você tem o grupo com a acupuntura, que não é o grupo Chan, você tem 25 indivíduos. Eu não botei toda a tabela aqui, porque você tem 3 tipos de operação de Chan, né? O Chan é aquela coisa simulada, como eu falei. Mas como é um estudo pequeno, nem nessas variáveis, que são as variáveis conhecidas, a probabilidade de você realmente ter um balanço, né? Ou melhor dizendo, a probabilidade de desbalanço não é pequena, é grande. Então, apenas como essa tabela pode ficar difícil de visualização, eu peguei algumas coisas aqui e coloquei aqui em vermelho. Você tem diferenças importantes em algumas variáveis sociodemográficas. Se o indivíduo era casado ou vivia com um companheiro, você tem uma diferença importante, 76% no grupo, 48% no outro. E terapia prévia para dor, tem uma diferença de percentual importante. Então, Marcelo colocou que aqui são as variáveis conhecidas. Se você vê um balanço dessas variáveis, e o estudo for grande, você também fica mais confortável com as variáveis desconhecidas, né? Já que as probabilidades foram similares. Quer dizer, esse estudo pequeno, que você já vê nas variáveis conhecidas esse desbalanço importante, você fica se questionando também se outras variáveis não podem ter colaborado para isso. Bom, se alguém tem interesse nessa questão, talvez seja interessante vocês realmente navegarem mais na literatura relacionada com essa questão. Por exemplo, se o indivíduo trabalha com acupuntura, se o indivíduo quer orientar pessoas para a acupuntura, para o próximo de paciente com fibromialgia, se ele vai indicar ou não vai indicar a acupuntura, eu duvido que esse estudo isoladamente possa fazer a cabeça para ele mudar. Acho que ele precisa ter um entendimento melhor disso aqui em termos da literatura, porque esse estudo é um estudo pequeno. Se eu tivesse ali 2.500 pessoas no grupo de acupuntura e números semelhantes distribuídos no grupo Chan, eu ficaria muito mais à vontade com esse resultado, desde quando a metodologia do estudo fosse uma metodologia adequada e tal, não é? Obviamente que se esse estudo for feito e ele é melhor do que os demais, mesmo sendo um estudo pequeno, você fica questionando também se não possa... Será que esses indivíduos não são sugestionados também? O indivíduo está colocando uma agulha e ele tem dor, ele vai ter uma escala de dor que ele vai preencher no questionário. E será que sugestão também não pode influenciar nesse resultado também? Quer dizer, é uma coisa que pode ser questionada. Bom, eu estou analisando um estudo de uma área que eu, particularmente, confesso que eu não tenho experiência. Carlos tem, Carolina tem, alguém tem experiência com acupuntura? Algum estudante? Professor, não tenho, perdão, estou aqui falando em Carlos Frederico, não tenho, mas acabo vivenciando isso com alguma frequência, né? Porque, como oncologista, alguns dos pacientes, eles acabam evoluindo com dor crônica, né? E
A gente tem os colegas da clínica da dor, né, da anestesia, que ajudam a gente a manejar a dor. E não raro, embora não seja uma coisa que eu encaminhe sistematicamente, mas alguns colegas acabam lançando mão de acupuntura como um tratamento adjuvante para dor. A experiência que eu tenho é que é bem invariável realmente a resposta. E aí todos esses pormenores que o senhor colocou, do paciente ser sugestionável, se o paciente ele está mais suscetível à dor ou não, e a intervenção da acupuntura, ela acaba não sendo muito difícil de avaliar do ponto de vista objetivo. Mas a gente vê que, na média, os pacientes acabam se beneficiando, sim. Professor, Diga, Tiago, é? bom dia. Rodrigo, Rodrigo, sou aluno. eu não estou vendo os nomes aqui. Tranquilo. Professor, um outro ponto fraco do ensaio clínico também seria que nem sempre dá para fazer um placebo, né? Tipo, com medicamentos dá, mas no caso da acupuntura mesmo, como é que seria um placebo? Exatamente, Renato. Quer dizer, tem o aspecto até ético de você usar ou não usar placebo, né? Porque se Sim, você tem, exatamente, se você tem uma estratégia que você já tem evidência de que ela possa ser benéfica, você teria que comparar com esse outro. sim, é verdade. Por exemplo, um paciente hipertensivo, você não pode deixar de dar algum medicamento para ele. Não pode deixar de dar, né? Então, teria essa limitação. E você não está em indivíduos, por exemplo, no estudo de indivíduos não tratados. Por exemplo, no exemplo que a gente dá da espirulactona, indivíduos com insuficiência cardíaca sistólica, né? Os pacientes são tratados da forma convencional, né? E você randomiza pacientes para usarem ou não usarem espirulactona. Então, é verdade que todos os pacientes estão sendo tratados, né? Talvez assim você esteja isso, talvez boa parte ou grande maioria dos estudos de ensaios clínicos, você não tem indivíduos exatamente no grupo placebo, né? Então, o que você está colocando, eu concordo com você, né? Professor, Diga, agora quem está falando? Deixa eu ver. é Carolina. Carolina. Carol, diga, Carol. Eu concordo. Inclusive, a colocação de Rodrigo foi muito interessante, né? Como a gente poderia avaliar uma situação chã no contexto de acupuntura? A gente precisaria realmente ver muito bem essa metodologia do estudo, porque se a gente entende que a acupuntura pressupõe, né, a colocação de uma agulha fina na pele, no subcutâneo, na derme, eu não sei muito bem a técnica, né? Mas como a gente poderia fazer um grupo chã, né, sem colocar essa agulha ou colocando de forma a tentar simular o máximo possível o grupo de intervenção, né? Eu realmente não sei, não li a metodologia, não sei como é que ele tratou esse grupo chã. A gente fica motivado a analisar esse estudo realmente com detalhe e ver isso, talvez até conversar com os meus colegas que lidam com a questão de dor, para ver o chã. Porque eu trabalhei com chã com ratinho, com rato, entendeu, Carol? Exato. Eu fazia, quando eu fiz meu mestrado, eu trabalhei com hipertensão maligna e a gente tinha que fazer uma operação chã. Abria o ratinho, você fazia... ele ficava com isquemia do renal, porque você pinçava a artéria e tal, e o outro você fazia de conta, você abria, fazia tudo, mas você não fazia o pinçamento, né? O pinçamento. Quer dizer, mas fazer isso na acupuntura, não sei. Também tem que ver o seguinte, quer dizer, qual foi o poder desse estudo? Saber se existiu diferença, mas ele não mostrou diferença estatisticamente significante, né? Que é outra coisa. O estudo pode não ter poder estatístico para mostrar uma diferença clinicamente importante, né? Mas que você não tem a chamada significância estatística, que eu acho que a gente precisa trabalhar com isso para os estudantes deixarem de usar essa terminologia, principalmente quando faz conclusão de estudo, né, na discussão, dizer que os resultados foram ou não foram estatisticamente significantes. Vamos expor eles à literatura com isso aí. Uhum. Ok, bom, acho que aqui tem coisa para comentar. Esse aqui foi, não sei, Alain? Talvez, acho que foi de Alain.
Alan, olha, Pelo tempo da aula, só que a gente está às 10h40, só para lhe atentar do fluxo da aula. porque esse aqui a gente pode comentar no Moodle na próxima aula. Porque a única coisa que eu peguei essa questão, esse objetivo que a Alan colocou para discutir uma coisa aqui, entendeu, Carlos? Porque também ele fez perdão. o trabalho e colocou o objetivo, não só pegando o objetivo que está descrito, mas olhando o contexto do trabalho. Ele viu que, inclusive, esse grupo é um grupo até que eu conheço, né, que avaliou em pacientes em hemodiálise. Ele usou o Beck Depression, que dá, na verdade, nível de sintoma de depressão, né? E avaliou se a terapia cognitiva comportamental era superior à sertralina, quer dizer, um antidepressivo, em reduzir depressão. Como esse estudo, ele coloca aqui fase 1 do estudo e fase 2, eu queria deixar claro que essa fase 1 e fase 2 não significa estudo de fase 1 e estudo de fase 2. Então, eu acho que, para a gente não prolongar muito na aula, eu vou deixar isso no mudo, explicando que é estudo de fase 1 e fase 2. Porque a fase que ele está colocando aqui é a fase em que ele avaliou os doentes. Ele avaliou os doentes aqui numa primeira fase, para olhar engajamento no trabalho, e na segunda fase ele fez a intervenção para a terapia cognitiva comportamental ou sertralina. Então, a gente pula essa aqui e não entra em detalhes aqui sobre as fases do ensaio clínico, que a gente pega na próxima aula e coloca no mudo, tá bom? Perfeito, professor. Vamos. Acho que fica claro. E a gente apenas dá, nesses 5 minutos, lembrando dessa questão do confundimento, porque quando a gente está falando aqui ensaio clínico, estudo observacional, está colocando as limitações de o que o outro ensaio clínico tende a reduzir esse problema do confundimento, mas a gente está vendo que o ensaio clínico pequeno continua limitado quanto a isso, porque não vou, assim, em detalhes nessa parte aqui, porque isso aqui vocês têm que ver o vídeo, não é? De confundimento. Vários estudantes, me parece, pela quantidade de acesso que teve esse vídeo já até agora, eu imagino que o acesso tenha sido de vocês, né? Quer dizer, dos estudantes. Né? Porque quando a gente coloca isso lá no YouTube, outras pessoas podem acessar também. Mas o confundimento é uma mistura de efeitos. Se eu estou olhando a associação da exposição com o evento, existe uma mistura de um efeito nesse evento, da exposição e de uma terceira variável, de grupos de variáveis que nós chamamos de terceira variável. Portanto, tem esse caminho aqui que liga a exposição com o evento, mas a exposição pode se ligar com o evento através dessa porta de trás, chamada também de backdoor pass. E a gente precisa bloquear essa porta para que fique apenas esse caminho, né? Para que a gente avalie o efeito causal dessa exposição no evento. E aqui, se a gente vê aqui a idade, tem um fator de risco e a investigação com o evento, a idade como uma possível variável confundidora. Se a gente quiser assegurar que não é a idade que está tendo um efeito no evento, ou conjuntamente com o próprio fator de risco, a gente tem que bloquear esse efeito. Né? E tem várias formas de bloquear esse efeito, que nós comentamos isso lá no vídeo, mas aqui rapidamente a gente vai colocar. Mas, quando a gente tem uma avaliação desse tipo, não é basicamente apenas a idade, tem uma série de outras variáveis que a gente tem que partir de conhecimento prévio. Esse gráfico aqui não é uma coisa que a gente simplesmente coloca nomes aqui nesse gráfico. Eu tenho que entender de que fator de risco é esse e que a idade possa ter relação, que o sexo possa ter relação. Você está vendo a coisa, como essas variáveis podem estar relacionadas. Mas aí vem a limitação dos estudos observacionais, vão ter as variáveis não mensuradas. E aqui vem a importância do ensaio clínico. Então, repara que eu vou só passar aqui os slides, porque a gente vai voltar, vocês vão ter os slides, vão ter a aula, está demorando, vai mais de uma semana para você ter a gravação da aula, não é?
e você tem vários métodos para reduzir confundimento. Aqui, nesse slide, não vou entrar em detalhe, por causa do tempo, mas apenas eu usei lá no vídeo, né, e aqui nessa apresentação, um método que é esse aqui, o Mental Hansen, né? Então, esse aqui que é um método, quando suas variáveis são variáveis categóricas, né? Então, você tem a exposição categórica, normalmente, porque 2 níveis, né? O evento, 2 níveis. A idade pode estar em 2 níveis, a idade pode estar em vários níveis, mas você está colocando ela como uma variável categórica. Então, você pode usar esse método aqui de Mental Hansen. É simples, está usado em vários trabalhos, né? E vocês podem usar nos trabalhos de vocês também, mas é importante também que vocês entendam, né, de que, por exemplo, você tem aqui essa tabela desse estudo, olhando a exposição com um evento óbito, a idade aqui dividida em 2 grupos, vamos imaginar que indivíduo maior do que 60 anos, menor do que 60 anos, menor do que 60 anos, maior ou igual a 60 anos, então você é dividido em 2 grupos, né? Você tem análise não ajustada, de um risco relativo de 1,44, e você faz o Mental Hansen, porque suas variáveis são categorizadas. Então, você tem 2 grupos de idade, menor do que 50 ou 60, e aqui maior ou igual a 50 ou 60. E aqui você tem o risco relativo nos 2 grupos, e você utiliza a técnica de Mental Hansen, ele faz um balanço, isso aqui, né? Está aqui, aqui está a fórmula, né? Está aqui detalhes como é que é feito, e quando você faz o Mental Hansen, o que é que você encontrou? Aqui está não ajustada, o risco relativo de 1,44, dividindo esses 2 riscos aqui, 14,7 por 10,2, está um intervalo de confiança de 95%, e quando você ajustou para a idade, o risco relativo é de 1,33, né? Esse que você vai colocar no seu artigo, dizer quando foi ajustado para a idade, o risco relativo foi 1,33, com 95% de certeza, 1,03 para 1,71. Então, por aqui a gente termina. Esse seria o último slide, apenas que a gente já falou, né? Se a gente tivesse tempo para detalhar mais em termos desse slide. Apenas eu lembro aqui, Marcelo falou sobre alguma coisa, algumas técnicas para você tentar, no estudo observacional, reduzir o efeito de variáveis não conhecidas. Aí você entra com a questão do score de propensão e outros métodos. Mas o mais frequente que a gente vê na literatura é o propensity score, ou score de propensão. Eu fico por aqui. Dá uns 2 ou 3 minutos para algum estudante que quiser fazer alguma pergunta, Carlos. Exato, acho que vale a pena, não acho que é importante até a gente entender um pouquinho para esclarecer dúvidas dos alunos. Acho que para a maior parte deles a informação ainda está um pouquinho densa, né? Porque é um conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo de anos, né? Mas eu acho que é importante todo mundo atentar para os conceitos que estão sendo apresentados aqui. Não decorar de cara quais são as técnicas com que avalia isso, mas como que a gente enxerga um estudo e quais são os porquês e os senãos que a gente tem que estar atento, como o senhor colocou. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode ativar o microfone e interagir com a gente. Uma coisa que eu queria saber deles, tem estudante desde o primeiro semestre aqui até um semestre mais avançado, até 7º semestre, se não me engano. Eu estou muito satisfeito, porque os estudantes, independente de semestre, estudantes do primeiro semestre, eles estão respondendo as questões nas tarefas assim, sem um bom desempenho. De forma que eu reforço para vocês, o melhor momento de se aprender é quando você tem necessidade, né? Então, imaginando que o estudante do primeiro semestre, ele não deu epidemiologia ainda, né? Ele ainda está começando, nem propedêutica ele deu ainda, nem clínica médica. O que eu estou querendo, eu, professora Carolina, Marcelo, professor Carlos, o que a gente está querendo de objetivo não é que vocês aprendam aqui e acabou. É que esse aprendizado de vocês, eles realmente sirva, né, para eletrizar, vamos dizer assim, ou ser alguma coisa que tenha um efeito muito positivo durante o curso todo de vocês. Vocês comecem a aprender mais medicina, sejam mais críticos, vão através do conhecimento, entendam o que está no artigo, entendam o que está no livro,
não é? Saibam fazer perguntas para os professores, não é? Para as dúvidas que você realmente quer tirar, né? Obviamente, se você fizer tudo isso assim, vocês vão ser médicos aí, como a doutora Carol, e como o Marcelo, e como o Carlos Frederico. O que a gente está querendo é isso aí de vocês, né? Eu até Professor, queria... a gente quer eles melhores do que a gente. É, Porque eles vão ter que cuidar da gente. de nós. Vitória quer falar, professor? Uma aluna, Vitória Queiroz. Pois não, Vitória? Professor, eu gostaria de saber se vocês têm alguma bibliografia para recomendar para a gente dar uma estudada nesses conceitos e conseguir entender melhor. Isso, Nato. Tem muita coisa assim que a gente pode passar. Tem que ter cuidado com os copyrights, certo? Tem que ter cuidado com os copyrights. Mas se você faz, por exemplo, uma pesquisa, você tem um material que é um caminho, tá bom? Mas você faz uma pesquisa sobre confundimento, por exemplo, confounding, você vai encontrar coisas que realmente merecem atenção. Normalmente, algum material feito por alguém da universidade, não? Então, são coisas realmente que eu colocar. Agora, eu vou aos poucos colocando material para vocês, né? Também, e coisas que eu escrevo e vou passando também para vocês. Os livros, vocês estão com alguma limitação agora, por causa das... né? Mas você tem... eu vou encaminhar uma lista de referências para vocês. Alguns livros não estão assim facilmente acessados online. Mas alguns livros vocês podem ter da própria biblioteca da universidade, né? Ali ao lado do Hospital das Clínicas, você pode ter alguns livros. Tem um livro de epidemiologia, inclusive eu tenho até 2 capítulos desse livro, né? O livro de epidemiologia, os editores professor Dalmar, professor Maurício Barreto, que é um livro que você tem várias coisas que nós estamos colocando, você pode ter esse livro de epidemiologia geral. Né? Esse livro, com certeza, deve ter na biblioteca de vocês. Né? Tem outros, mas são livros que eu posso passar para vocês, são livros em inglês. Um livro vai estar também na biografia, que é User's Guide. Né? User's Guide. Né? Às vezes você encontra alguma coisa, você bota assim, User's Guide, vou passar o nome. Aí você encontra alguma coisa na internet, né? Tem aquele, como é o nome, Carlos e Carol, Marcelo? O Google, o quê? Aquele Google que dá alguns livros. Google Scholar. Google Scholar. Pois é. Às vezes tem alguma página que não aparece, certo e tal, mas, né? Muito bem, Carol. Quero ver pessoas assim interessadas. Vou passar só uma coisa para você. Agora eu só quero que você me garanta que vai ler. Quem foi que perguntou? Foi? Marcelo postou um link agora no chat sobre causalidade. Sobre causalidade. Eu deixei o livro, o e-book do Miguel Hernan, da Harvard, lá, que fala de causalidade. É bem denso, mas para quem quiser entender um pouquinho mais ensaio clínico e desenho de estudo, eu acho legal. Esse livro aí é ótimo, mas é um livro mesmo para quem quer mesmo aprender profundidade de epidemiologia. Ok? As indicações de Marcelo são pesadas, viu? Mas quem ia ficar tonto aí com epidemiologia. Mas essa aí é excelente, né? Bom, era isso que eu tinha para falar. Carlos, você tem alguma coisa que você do Moodle? Não, que você... eu tinha colocado no Moodle, só para ilustrar aqui durante a aula, mas o Antônio Alberto já colocou um exemplo de um aluno durante a aula, né? A gente recebeu as atividades de vocês, de maneira geral, com o professor assim, bem sistemático, dentro do que o professor pediu, e a questão dos temas, né? Bem curioso, coisas não tanto intuitivas, e aí no Moodle eu tinha colocado aleatoriamente as 2 primeiras Vitória, que endereça exatamente isso, né? Como é que é o método da pesquisa, os artigos encontrados e as discussões, que muitas vezes a gente procura um dado e dentro do dado você vai informações até que não são tão intuitivas, né?
de exemplo do que foi a tarefa, do que a gente achou que estava bem adequado, ter essas duas atividades. Mas é só para questão de exemplo mesmo, a gente avaliou todas as atividades de vocês. Professor, eu tenho um livro que um dia, logo no início, quando eu entrei no departamento, o senhor indicou, que eu gosto muito dele e deixo do meu lado e sempre vou pesquisando, que é esse daqui. Isso. Ele tem tradução, inclusive, esse livro, né? Design É? Research. Mas eu aproveito para o seguinte, eu não recomendo nada de traduzido. Antes de mais nada, certo? Aprendam a ler inglês. Problemático, Eu aprendi isso no primeiro ano de medicina, logo o professor falou para mim, professor Aníbal Silvani, né? Que é o pai de Silvani, que é da epidemiologia. Ele disse, Antônio Alberto, só leia em inglês. Aí eu lia tudo em inglês, né? O livro de fisiologia, tudo em inglês que eu lia. Eu também. Todos os meus livros de medicina foram em inglês. Exatamente. Tradução é terrível. E outra coisa, não dê, aprenda a escrever em inglês, não dê tradutor para fazer tradução de artigos. Maria. É a pior coisa que tem. Mesmo. Quando orientando meu resolve mandar alguma coisa para fazer tradução dessas empresas internacionais. A grande dificuldade que eu tenho depois é de consertar, porque realmente não muda o que eu quero dizer. Não é verdade? Acontece isso com vocês, provavelmente, com certeza. É verdade, é verdade. Esse aqui eu comprei na Amazon. Foi baratinho. Não, eu recomendo esse livro. Não apenas para você. Eu gosto muito da linguagem dele. A linguagem não é difícil. Não é difícil. Esse livro é ótimo, principalmente para você que está escrevendo o trabalho. Né? Carol, qual é essa edição? É mais recente? Não, você tem desde o... Essa edição... Clinical... Você coloca de novo aí para eu colocar. Eu vou colocar no Moodle. É Design in Clinical Research. Vou procurar a referência. Segunda edição que eu tenho aqui. Bom, eu não acredito esse que os conceitos... Leon Gordes, né? Não, esse não é do Gordes, não. Não. O Gordes é o livro de epidemiologia que está também na... Esse é o primeiro autor é Stephen Hurley. É um pessoal bom. Ok, eu vou procurar. Esse é antigo. Essa tô vendo edição que eu aqui. tenho Agora aqui está é de na 2001. segunda. Eu não acredito que os A outra é conceitos 2013. mudem muito, né? Não deve ter mudado, não. Tem 2 edições. Ok, então vamos botar no mudo essa relação de livros, ok? Ok. Obrigada, professor. Obrigada a todos. Obrigada, Marcelo e alunos. Até a próxima, hein? E pessoal. Até. Até.